Ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção aqui, por favor. Eu chamo a tua atenção aqui agora porque eu tenho algo muito importante para passar para você. Eu gostaria de que você segurasse o celular na mão e olhasse para mim. Fixasse os seus olhos em mim. Por favor, é questão de 10, 12 minutos. Mas você precisa ouvir o que eu vou te dizer. Não se distraia. Assista até o fim. Louvado seja Deus. Você está com medo de ser fiel a Deus? É isso? Você está com medo de se entregar verdadeiramente para Jesus Cristo e passar luta? E passar provação, e passar fornalha, e até mesmo morrer? Você está com medo de ser fiel a Deus? Deus te faz essa pergunta hoje. Você está com medo de ser fiel a Deus? Eu não vou me entregar para Deus, porque o povo de Deus sofre muito, o povo de Deus passa muita luta, o povo de Deus passa muita prova, o povo de Deus é perseguido, o povo de Deus isso, o povo de Deus aquilo, então eu vou ficar na minha, eu vou ficar igual José de Arimateia. José de Arimateia acompanhava Jesus de longe, não de perto, porque ele tinha medo de servir a Jesus, como os outros discípulos. Então, José de Arimateia, ele cria na palavra de Jesus, só que ele não se manifestava, ele seguia Jesus de longe, diz a palavra. E mesmo assim tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, como José de Arimateia. Eu acredito na Bíblia, eu acredito nas profecias, eu acredito na palavra de Deus, porém eu fico na minha, eu não quero passar luta, eu não quero ser perseguido, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu tenho medo que me matem, eu tenho medo que matem a minha família. Presta atenção no que eu vou descrever para você agora. Para você que faz todo esse questionamento, que tem medo de ser fiel a Deus. Essa é a verdade. Tem medo de se entregar para Jesus de verdade. Não de mentirinha, mas de verdade. Tem medo de ser fiel a Deus e sofrer. Escuta isso. Escuta atentamente. Segura o celular na sua mão e escuta isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Zombaram de Noé e todos que zombaram de Noé morreram. Não, tu não está entendendo. Escuta até o fim. Primeiro, zombaram de Noé, todo aquele povo da época de Noé, e todos foram mortos pelo dilúvio. Zombaram de Noé. Jezabel ameaçou Elias, perseguir Elias para matar. Jezabel foi comida pelos seus próprios cães. Foi devorada pelos seus próprios cães. Os jovens zombaram de Eliseu, tirando sarro, zombando de Eliseu, chamando ele de careca, porque ele era calvo. Começaram a zombar de Eliseu. Aqueles jovens, mais de 30 jovens, começaram a zombar de Eliseu. Saiu os ursos de dentro do mato e devorou todos de uma vez só. Acabe tenta enganar Josafá. Acabe faz uma armadilha para enganar o rei Josafá. O rei Josafá era um homem de Deus. Então Acabe prepara o laço e no final quem morreu? Acabe. 5. Saul persegue Davi para matá-lo. Incessantemente, Saul persegue Davi para matá-lo. Quem morreu na batalha? Saul. 6. Herodes se levanta contra Jesus, porque Herodes ficou sabendo que Jesus estava ao derredor ali pregando, anunciando a palavra, porque Herodes era um inimigo de Jesus desde quando Jesus estava no ventre de Maria.
Herodes manda que mata todas as crianças, porque ele queria matar Jesus. Herodes se levanta contra Jesus, e o que acontece com Herodes? Ele é comido de bicho vivo. Ele morreu sendo comido pelos bichos vivos. Tu quer mais? Mical, a esposa de Davi, se levanta contra Davi e começa a zombar de Davi, porque Davi vinha de uma batalha, Davi ganhou a guerra e vinha se alegrando junto com os que estavam com ele. Então Mical, vendo aquilo, começou a zombar de Davi e chamar ele de filho de Belial. A palavra diz que Mical ficou estéril. Mical não teve filho porque ela se levantou contra o seu marido Davi, que era o rei. Ela nunca teve filho. E a mulher daquela época que não tinha filho era desonrada, era humilhada, era escarnecida. E Mical sofreu isso porque ela se levantou contra Davi. 8. Miriam se levantou contra Moisés. Miriam se levanta contra Moisés e ficou leprosa. Você quer mais? 9. Ananias e Safira, fala lá em Atos. Ananias e Safira se levanta contra os apóstolos para enganar. Ananias e Safira, o casal, se levantou contra os apóstolos e tentou enganar eles, aleluia, mentindo para os apóstolos. Eles dois combinaram uma mentira. Qual foi a mentira? Está lá em Atos, leia lá. Eles combinaram uma mentira para enganar os apóstolos. Os dois caíram mortos na frente da igreja, na frente dos apóstolos. Os dois caíram mortos na hora. 10. Acã se levantou contra Josué. Acã se levanta contra Josué, furiosamente contra Josué. E a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu Abirã, Acã e todos aqueles que estavam junto com Acã. A terra se abriu e engoliu todos. Quer mais? Quer mais uma prova de que Deus guarda o seu povo, aquele que é fiel? Aleluia, louvado seja Deus. 12. O rei Nabucodonosor faz uma lei, cria uma lei, induzido pelos inimigos, pelos satrapas, os príncipes, governadores, se levantaram contra Daniel e criou uma lei para que não adorasse outra estátua, a não ser a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Jogaram Daniel na cova, só que Daniel não morre na cova. E após tirarem Daniel da cova, o rei Nabucodonosor dá uma ordem para pegar todos aqueles que se levantaram contra Daniel e jogarem dentro da cova. A Bíblia diz que antes daqueles inimigos de Daniel chegar no fundo da cova, os leões o devoraram todos. 13. O sacerdote Eli se levanta contra Ana, julgou Ana pela forma dela estar angustiada e pela forma dela orar. Então, o sacerdote Eli julga Ana. A Bíblia diz que logo após, Eli cai da cadeira que ele estava sentado, na cadeira dele de honra. Ele cai da própria cadeira dele e morre na hora. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Você quer mais uma prova? Quer mais uma? Vou te dar mais uma. Amã prepara uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu era judeu. Mardoqueu, o povo de Mardoqueu, todos eram servos de Deus, do Deus vivo. Serviam as leis de Deus na época. Amã prepara uma forca. E ali, para matar Mardoqueu e todos os judeus. Mas a conspiração foi descoberta. E quem foi enforcado? Amã.
Ele preparou uma forca para Mardoqueu, sem Mardoqueu ter lhe feito nada, apenas porque Mardoqueu não o adorou, não o reverenciou, porque Amã queria ser reverenciado mais do que o rei. Então, como o Mardoqueu não reverenciou e disse para ele, olha, eu não me dobro na presença de homem nenhum, eu só me dobro na presença do meu Deus, ele mandou preparar uma forca. Mas a Bíblia diz que, está lá no livro de Esther, que quem morreu foi Amã. Eu te dei 15 provas aqui do amor de Deus para com aqueles que foram fiéis. Tudo que eu acabei de citar aqui está dentro da palavra de Deus e é a mais pura verdade. Todos que se levantam contra aqueles que são fiéis a Deus têm a sua recompensa em dobro. Louvado seja Deus. Se não se humilhar, se a pessoa não se converter do mal que fez, do levante que fez, da calúnia que levantou, do mal que prejudicou, da zombaria que fez, o caminho, o final, é tudo isso aqui que eu acabei de ler. Porque todos morreram. Poderiam ter vivido aí muitos anos, né? Poderiam ter vivido aí muitos anos, sendo feliz, servindo a família, servindo o seu reinado, servindo as pessoas, mas não. Preferiram se levantar contra o povo de Deus e o final foi morte. Quer que eu leia de novo? Não, né? Não precisa, né? Então tá bom. Eu disse para você que não passaria de 12 minutos, entre 10 e 12 minutos. Vou fechar o vídeo. Você que está dizendo que não vai servir a Deus porque Deus tem medo de ser fiel, tem medo de morrer, tem medo da sua família perecer, tem medo disso, tem medo daquilo. Aquele que serve a Deus fielmente não tem medo de nada. Porque Paulo escreveu, deixou escrito para nosso ensino, que o morrer é Cristo e o viver é ganho. Ou o morrer é ganho e o viver é Cristo. Tanto faz, porque ele quis dizer o seguinte, que para ele tanto fazia ele ficar aqui na terra, servindo a Cristo, para ele seria maravilhoso servir a Deus. Mas também se Deus o levasse, também seria ganho, seria prêmio, seria glória para ele. Então viver era Cristo e o morrer era ganho. E você perde o quê? Servindo a Deus? Deus está perguntando para mim e para você. Você perde o quê sendo fiel a Deus? Nada. Então fica aí com essa reflexão, tá bom? Eu já vou encerrar o vídeo no nome de Jesus e eu espero que tu tenha entendido e para com esse medo de servir a Deus fielmente e para com esse medo de abrir a tua boca e glorificar o teu Deus publicamente, porque tem muitas pessoas que têm medo de dizer que é crente, tem medo de dizer que é servo e é serva de Deus, tem medo de testificar do nome de Jesus Cristo. Lembre-se, a palavra do Senhor diz em Mateus, que aquele que negar o nome de Jesus Cristo aqui na terra, Deus também vai negar o seu nome lá no céu diante dos anjos. Quando os anjos de Deus vierem arrebatar a igreja, ele também será negado. Fica com esta meditação e com essa palavra para você no dia de hoje. Amém? E que Deus te abençoe.